Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato? Tudo bom? Bom. Vamos lá então, seu vacilão, para mais uma aqui. Nós aqui, oitavo ano, a gente vai falar hoje sobre a continuação do período regencial, que na verdade chega ao fim agora, né? A gente vai ver como que acaba esse período regencial, que durou 9 anos, e entender como que chega Dom Pedro II ao poder. Firmeza? Então a gente está conversando aqui sobre o período do Brasil Imperial, onde o Brasil teve então uma monarquia governando o país. Firmeza? Tudo bem? Então a gente não pode esquecer que Dom Pedro I foi o nosso primeiro imperador, nosso primeiro governante, beleza? Do Brasil independente. Depois ele foi embora, deixou o moleque dele aqui com 5 anos de idade, o moleque dele não podia governar, era só um catarrento ainda. E aí a gente vai ter o período regencial, que vai governar enquanto Dom Pedro II não é maior de idade, não atinge a maioridade, beleza? Aí depois que ele atinge a maioridade, ele assume o poder, maioridade a gente vai ver entre aspas hoje, e governa aí durante um tempo bom, firmeza? Tudo bem? Mas não esqueça aí, por gentileza, de colocar seu nominho, seu sobrenome e a turma nos comentários aí do grupo do Facebrax e aí desse jeito. Aí, pega seu livro lá também se você quiser, só pra gente dar uma olhada na página 179, firmeza? Firmeza total, hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Então, é desse jeito. Se liga, bora lá senhores e senhoras, pau no gato. Seguinte, então a gente viu que durante 9 anos o Brasil não teve um rei governando mesmo, nós tivemos um período regencial. Então, políticos escolhidos pelo Senado, né, entre os próprios políticos, vão governar o Brasil. São as regências. A gente teve a regência trina provisória, que foi rapidinho, só 2 meses só para eleger um grupo. Aí os senadores votam entre eles quem é que governaria o Brasil. Aí nós temos a eleição da regência trina permanente, onde 3 pessoas, 3 políticos vão governar o Brasil, beleza? Essa regência trina não dá muito certo, porque nós vimos que alguns grupos vão começar a disputar o poder, beleza? Principalmente os grupos conhecidos como regressistas, né, e exaltados. Na verdade, os grupos, o grupo mais os grupos que vão disputar o poder eram 3, mas quando Dom Pedro I morre, um grupo deixa de ter força porque esse grupo queria a volta de Dom Pedro I, beleza? Bom, a gente viu também que depois, em 1934, as leis brasileiras mudam um pouco, e aí, em vez de ter uma regência trina, a gente vai ter uma regência una, onde só um cara vai governar. Não é um rei ainda, é um regente, um cara escolhido entre os políticos eleitos, e esse cara vai governar tecnicamente sozinho, beleza? Ele vai ter ajuda do Congresso, claro, ninguém vai governar sozinho de fato, mas ele vai servir como se fosse um presidente, beleza? Nós temos 2 caras que vão governar nessa regência una. O primeiro cara a governar é o Diogo Feijó, ele governa, firmeza, e depois ele deixa o poder, ele não consegue fazer um bom governo, ele tem muitas dificuldades, e aí entra um maluco chamado Araújo Lima. Durante esse período das regências, de 1931 até desculpa, falei besteira, de 1831 até 1840, nós vamos ter diversos movimentos sociais. Por quê? Muita gente insatisfeita com o governo, porque na verdade os grupos estavam mais preocupados em disputar o poder do que governar. E aí você tá ligado, né? Quem é que sofre quando tem a ausência de um governo? Irmão, é a população. E aí a população descontente, tanto a população pobre quanto a população mais rica, as elites econômicas das regiões, vão se mostrar insatisfeitas. E aí foi a aula passada, a gente viu um monte de movimentos sociais, né? Farroupilha, Revolta dos Malês, Cabanagem, Sabinada. Então, todos esses movimentos, a balaiada, todos esses movimentos mostram como a ausência de governo é um problema. Beleza. Mas o Brasil continua. Beleza? Esses movimentos são controlados. O único movimento que talvez não tenha sido controlado muito bem pelo governo é o movimento Farroupilha, mas eles entram num acordo, a gente viu isso, certo? O movimento Farroupilha ele consegue entrar num acordo, o governo não consegue derrotar os revoltosos, e aí eles preferem negociar. Tá, beleza. Só que tem um problema. Em 1831,
quando Dom Pedro II tinha 5 anos de idade, começa a regência. Beleza? Nós estamos em 1840 agora, passando por 1840. E o Brasil está uma bagunça, beleza? Dois grupos políticos eles estão organizados. Nesses grupos políticos, eles vão agora formar um partido político, 2 partidos na verdade, para disputar o poder. Então a gente vai ter uma disputa política bem clara na regência, que vai originar no aparecimento de 2 partidos. Nós vamos ter o partido chamado de Partido Conservador, beleza? Que vai ser mais ou menos os moderados. O partido moderado que começa lá na regência vai organizar esse partido conservador, beleza? É um partido político que queria o quê? Que queria um governo central forte, queria uma centralização, queria um rei que mandasse no Brasil sem questionamento, um rei que fosse mandão mesmo, um governo autoritário, um governo central forte, um governo onde o rei mandasse e o resto tinha que calar a boca, beleza? Esse era o Partido Conservador. Eles queriam então um governo central forte. Central aí quer dizer a figura do rei, ou alguém que mande. Beleza. Mas nós tínhamos um outro partido também formado pelos exaltados, né, os antigos exaltados, que pode ser chamado de progressistas. Esse partido é o Partido Liberal. E ao contrário do Partido Conservador, o Partido Liberal ele não queria um governo central forte. Ele queria o quê? Que houvesse sim um governo central, mas que esse governo central desse mais liberdade para os estados, para que as regiões pudessem tomar suas próprias decisões, beleza? Então, ao contrário do Partido Conservador, o Partido Liberal queria um governo central menos forte, beleza? O que a gente não pode esquecer, tiozão, esses 2 partidos eram formados pela elite econômica, só fazendeiro, não tinha aí pobre não, firmeza? É nóis. Então, o que a gente não pode esquecer, durante esse período regencial, quem fica no poder, quem manda na bagaça é só a elite, beleza. Só que vamos lá, vamos lembrar, em 1840, 1839, 40, quem está no poder é um regente chamado Araújo Lima, que pertence ao Partido Conservador, beleza? E você tá ligado, o Partido Conservador queria um governo central forte, beleza. O Partido Liberal, de sacola cheia de ver o Partido Conservador no poder, é claro que vai fazer de tudo para chegar ao poder. Lembra que a gente conversou que esses 2 grupos eles vão ficar um prejudicando o outro, um tentando atrapalhar o governo do outro e dessa forma ninguém governava? Beleza. Só que o Araújo Lima, ele consegue, e ele é do Partido Conservador, enquanto ele estava na regência, ele consegue governar até com uma certa habilidade, beleza? E isso vai gerar até uma sensação de que o Brasil está bem. Em 1840, apesar da crise, apesar dos movimentos sociais, em 1840 há uma relativa estabilidade. O Partido Liberal, incomodado com isso, começa então a buscar um meio de tirar os conservadores do poder. E qual vai ser a saída? Como que os liberais vão pensar para tirar os conservadores do poder? Eles vão pensar no seguinte: a única forma, talvez, agora, para tirar os conservadores do poder é colocando o rei. Só que em 1840, vamos fazer a conta, em 1840 tinha passado 9 anos de que Dom Pedro I tinha ido embora. O Dom Pedro I tinha ido embora e tinha deixado o filho dele com 5 anos. 5 anos tinha o moleque, Dom Pedro II. Passaram 9 anos. 5 mais 4, faz a conta aí. Essa é difícil, hein? 14. O moleque, então, tinha 14 anos de idade em 1840. E para colocar o rei no poder, agora, tinha que mudar as leis. E essa é a sacada, beleza? Os liberais começam a fazer uma campanha, vão gastar muito dinheiro, inclusive, nessa campanha, falando que a única forma de tirar o Brasil da bagunça, dessa porcaria que está o Brasil, era recolocando o rei. Somente o rei salvaria o Brasil da bagunça. Só que o rei ainda era menor de idade, beleza? Então começa uma campanha muito forte nos jornais para que mudasse a Constituição. Para que a Constituição dissesse que ao invés de 18 anos, o rei poderia assumir com 15 anos, mesmo que incompletos.
Caramba! Então, começa uma campanha dos liberais para tentar convencer população e também os políticos de que o rei poderia assumir com 15 anos, já que ele estava sendo preparado faz tempo. Mas isso precisava ser feito através da mudança das leis, da Constituição. Beleza. Por incrível que pareça, os liberais conseguem dobrar até os conservadores, beleza? E na hora da votação, sim, essa mudança ocorre, certo? No dia 18/7/1841, certo? A lei que já tinha sido alterada permitiu que o Dom Pedro II fosse coroado imperador do Brasil, nosso segundo imperador então, com 14 anos e aproximadamente 7 meses, beleza? Ele assume. Então, pensa, nosso segundo imperador do Brasil, ele assume com 15 anos incompletos. Cabuloso, hein? O cara então se torna rei do Brasil com 15 anos, vai. O Dom Pedro II ele vai assumir, e aí essa mudança na lei, essa forma que Dom Pedro II chega ao poder, ela recebe um nome na história. É o golpe da maioridade, beleza? Por quê? Porque os liberais alteraram a lei numa manobra política bem rápida e muito bem sucedida, e eles conseguem então, mudando as leis, fazer com que Dom Pedro II assumisse, mesmo não tendo 18 anos, beleza? Então eles alteram a maioridade para que Dom Pedro II assumisse. Tudo bem? Certinho? E aí começa o segundo reinado. O segundo reinado que vai durar de 1841, quando Dom Pedro II assume, até 1889. Agora pensa um pouquinho. 89 menos 41, faz as continhas aí. Essa também é mais difícil. 48 anos, beleza? Ninguém governou mais do que Dom Pedro II, beleza? Ele assume o poder com 15 anos e fica 48 anos no poder, beleza? O cara praticamente passa o século XIX governando o Brasil, firmeza? Começa o segundo reinado. A gente não pode esquecer que ele assume somente com 15 anos incompletos. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, por que os liberais queriam tanto Dom Pedro II? Por que as pessoas queriam tanto Dom Pedro II no poder? Irmão, vamos lembrar, os liberais vão fazer essa manobra política toda para tirar os conservadores do poder. Isso é básico. Tirou os conservadores do poder, os liberais também queriam se aproveitar de uma coisa. O Dom Pedro II era jovem, apesar de ele ter estudado muito desde os 5 anos de idade para se tornar rei do Brasil, porque ele já era algo que ia acontecer, ele não tinha experiência política, faltava para ele malícia política. Então, qual que é a ideia dos liberais? Além de tirar os conservadores, eles iam se aproveitar dessa inexperiência, dessa falta de traquejo de Dom Pedro II para influenciar o moleque. Então, os liberais também pensaram em, quando Dom Pedro II assumisse, como ele era um menino de 15 anos, eles iam jogar na cara de Dom Pedro II e falar, ó, eu coloquei você no poder, hein? A gente gosta de você, você é nosso parceiro. E que dessa forma Dom Pedro II aceitasse todas as opiniões, todos os comentários, todas as sugestões do Partido Liberal. Então era uma forma que os liberais queriam para influenciar Dom Pedro II para que ele governasse de acordo com os interesses dos liberais. Beleza? Tudo bem? Então, a ideia dos liberais era que houvesse praticamente um governo liberal, porque eles iam influenciar Dom Pedro II, por causa dele ainda ser muito jovem, e dessa forma ele ia governar para os liberais. Beleza? Tudo bem? Além disso tudo, se você for pensar, professor, mas o senhor disse que os conservadores também votaram a favor do golpe da maioridade, a favor de que Dom Pedro II assumisse mesmo não tendo 18 anos, certo? E muitos conservadores pensaram dessa forma, por quê? Porque eles queriam manter algumas coisas. E Dom Pedro II assumindo, algumas coisas iam ser mantidas sem sombra de dúvida. Por exemplo, o escravismo, a escravidão ia ser mantida. Apesar da pressão da Inglaterra, o rei, teoricamente, ia ter mais habilidade ou mais força para conseguir manter a escravidão.
A gente não pode esquecer que a mão de obra nessa época é basicamente escrava no Brasil, beleza? Ia também manter, quando Dom Pedro assumisse, era uma forma também menos difícil de manter a união territorial. O Brasil não ia ser quebrado em outros países menores, beleza? Então, tendo um rei, eu teria um símbolo que uniria o país inteiro. Ó, que lindo! Íamos ter uma monarquia, e é óbvio, tanto conservadores quanto liberais eram elite econômica. Fazendeiros, grandes produtores, grandes comerciantes, grandes traficantes de escravos. Então, colocar um rei, retomar a monarquia brasileira, agora com um rei legítimo e não mais uma regência, era uma forma também de manter os privilégios da elite econômica e evitar que a população revoltada ficasse pensando em governo do povo, em república, em democracia, beleza? Então, a elite brasileira, tanto conservadores quanto os liberais, se unem na figura do rei para manter os seus privilégios, para manter o Brasil que para eles era bom. Não era bom para a maioria, mas para eles era legal. Firmeza? Tudo bem? E assim começa o nosso segundo reinado. Mas aí vem a pergunta: e será que os liberais conseguem influenciar Dom Pedro II da forma que eles queriam? Porque eles colocaram lá para influenciar, né? A pergunta é boa, mas isso são cenas de um próximo capítulo. Firmeza? Senhoras e senhores, por enquanto então, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não profissional, vai leve na manguaça da Marília e mete a máscara nessa cara aí, ô vacilão. Não é pra ficar dando peãozinho não, sem máscara. Beleza? E a máscara até ajuda, porque tem uns caras que precisam de máscara para dar uma beiçada em alguém. Fui, abraço.